Fala aí, galera, beleza? O meu nome é Celso, sou monitor de mecânica da turma de 2019/2. Eu estou aqui com a prova do ano de 2018/2, que se trata de equilíbrio de partícula e equilíbrio de corpo rígido. Hoje eu vou estar fazendo a primeira questão com vocês, que se trata de equilíbrio de partícula. Bem, bom, vocês podem estar lendo aí o enunciado, depois vocês podem me acompanhar aqui. Bem, aqui a gente tem um sistema onde tem uma haste, ED, que ela está sendo puxada para baixo por essas três forças, DB, DA e DC, certo? E sendo sustentada pelas forças EG, EF e EH. ED só pode se movimentar em uma única direção, que é na direção desse eixo aqui. E esse eixo aqui eu vou chamar ele de Z, certo? E o problema, ele pede para você determinar as forças que atuam em EG, EF e EH. Bem, para resolver esse problema, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar simplificar ao máximo o problema. Bem, temos aqui que a força resultante responsável por puxar essa haste para baixo é a componente Z da força resultante dessas três forças aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer em primeiro lugar aqui é determinar a força resultante na direção Z dessas três forças aqui, certo? Para isso, a gente tem que ter em mente que uma força é uma grandeza física responsável pela alteração no estado de movimento de um corpo. E pode ser traduzido matematicamente como sendo um vetor. Todas as propriedades de vetor aqui podem ser aplicadas. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui é determinar os vetores FDB, FDA e FDC, certo? Podemos escrever esses vetores como a multiplicação de um escalar, que no caso, esse escalar aqui, ele vai ser um módulo da força, FDB, vezes o vetor diretor dessa força. O que seria esse vetor diretor aqui? Seria o vetor unitário. E como a gente calcula esse vetor unitário? O vetor unitário DB é, então, os vetores B menos D dividido pelo módulo BD. E para determinar esse vetor unitário aqui, nós teremos que determinar as coordenadas do ponto B e do ponto D. Assim a gente vai conseguir encontrar esse vetor aqui. Para determinar as coordenadas dos pontos, a gente vai ter que adotar um sistema de eixo. Bem, eu vou adotar aqui como a origem do sistema dos eixos coordenados, aqui, ó, no plano desse cilindro aqui, certo? E aqui eu vou adotar x positivo e y positivo nessas direções. E aqui vai ser a coordenada 0, 0, 0. Certo? E aqui embaixo teremos a coordenada. Aqui teremos a coordenada Z como menos 160, porque essa altura H pelo enunciado é 40. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. Temos aqui nesse desenho que os pontos B, A e C estão nessa configuração, certo? E esse ângulo aqui, ele é alfa. Por quê? Porque aqui eu tenho 360 graus e esses ângulos aqui são iguais. Então, 360 dividido por 3 vai dar 60 graus. Perdão, eu disse que 360 dividido por 3 dava 60 graus, mas é 120. Então, aqui, temos que o ângulo alfa é 60 graus. Esse ângulo aqui somente, ele vai ser igual a 60 graus. Por quê? Porque aqui passa a bissetriz desse ângulo aqui,
certo? Dividindo ele em 2, então fica 60 graus para cá. Como aqui tem 90 graus, aqui eu vou ter 30 graus, certo? Consequentemente, eu posso dizer que aqui é 30 graus. Aqui eu terei 90 graus. E aqui 90 graus. Então, simplificando a figura, teremos essa configuração aqui. E a gente pode achar a coordenada x e y de cada ponto, certo? Temos que aqui é o raio. E ele dá no enunciado que o raio é 70 centímetros. Então, podemos escrever que o seno de 30 graus, olhando para essa figura aqui, o seno de 30 graus é igual a essa coordenada aqui que eu vou chamar de CY, é igual a CY dividido pela hipotenusa, que no caso é o raio. Então, teremos que a coordenada CY é igual a 70, que é o raio, vezes o seno de 30. E teremos, pelo mesmo raciocínio, que o CX vai ser igual a 70 vezes o cosseno de 30, certo? Agora aqui vamos fazer o mesmo raciocínio para achar as coordenadas de B, certo? Então teremos aqui que BY será igual a 70 seno de 30 e o BX será igual a menos 70 seno de 30. Isso porque a orientação do eixo está positivo para a direita. E como o B está à esquerda da origem, então por isso que a gente coloca o menos 70 aqui, certo? E a coordenada de A será AX igual a 0 e AY igual a menos 70. O enunciado nos diz que o comprimento de H é 40. Então, como a origem dos eixos é aqui, teremos então 40, 80, 120, menos 160. Essa aqui será a coordenada Z de B, de A e de C. Então, podemos escrever que a coordenada de A será o AX, AY e menos 160. Coordenada de B será BX, BY e menos 160. E C, CX, CY, menos 160. A coordenada D terá como coordenada X 0, Y 0 e Z menos 120. Um detalhe aqui que tem que ser corrigido é que eu disse que BX é menos 70 seno de 30, só que aqui é cosseno. Então, fazendo as contas na calculadora, teremos que as coordenadas de A será 0, menos 70, menos 160. As coordenadas de B será menos 60,6218, 35, menos 160. Teremos aqui que as coordenadas de C será 60,6218, 35 e menos 160. E as coordenadas de D continuam sendo como a gente já tinha determinado antes. Agora, o que vamos fazer aqui é determinar os vetores diretores de DA, DB, DC. Isso, são só esses três. Então, aqui a gente pode fazer uma tabelinha para ficar mais fácil de organizar, certo? Então, aqui eu vou escrever direção, a coordenada, o módulo e, por fim, as coordenadas dos vetores diretores. Lambda x
lambda y e lambda z. Detalhe, para determinar a força resultante que puxa essa haste ED, basta que a gente ache somente o lambda z. Então, vamos preencher aqui a nossa tabela. Temos a direção DA, a direção DB e a direção DC. Eu posso determinar as coordenadas do vetor DA fazendo vetor A menos o vetor D. Então, aqui já fazendo a calculadora para a gente economizar tempo, vou fazer A menos D, que vai me dar o vetor 0, menos 70 e menos 40. E eu já vou determinar o módulo. Então, o módulo desse vetor será igual a 10 raiz de 65. Mas eu vou fazer uma aproximação aqui. E o módulo do vetor DA será 80,6226. Vocês vão perceber que o módulo dos três vetores eles vão ser iguais. Porque os cabos eles têm o mesmo tamanho. Então, faz sentido que o módulo seja igual. Então, aqui agora eu vou fazer o vetor BB, que será B menos D, B menos D, que me dará menos 60,6218, 35 e menos 40. O módulo dele é 80,6226. E agora eu vou fazer DC, que é igual a C menos D. C menos D. Vai dar 60,6218, 35 e menos 40. E o módulo, mais uma vez, vai ser a mesma coisa. 62,260. Então, como eu quero achar somente a componente Z, eu vou pegar esse Z e dividir pelo módulo. Então, vai ser menos 40 dividido por esse módulo, que vai me dar o vetor, ou que vai me dar menos 0,4961. E o restante vai ser igual, porque são iguais. Então, aqui agora, eu posso fazer que a força resultante dessas três forças, DB, DA, DC, na direção Z, vai ser igual a menos 0,4961 vezes o módulo dos vetores FB, FA e FC, que ele deu no enunciado. FB é 30 kN, mais FC é 20 kN, mais o FA, que é 120 kN. Então, o módulo da força resultante em Z para baixo é igual a menos 84,3436 kN. Detalhe, aqui ela está negativa pelo seguinte, o eixo que a gente adotou, ele é positivo para cima, certo? E essa força resultante na direção Z, aqui dessas três forças aqui, ela está para baixo, ou seja, faz sentido que o sinal aqui ele seja negativo. Agora a gente pode simplificar o problema, que aqui eu vou ter essa força resultante Z para baixo, igual a menos 84,3436 kN. E aqui eu vou ter essas três forças aqui. E eu vou fazer a mesma sequência de passos que eu fiz para poder determinar a resultante da direção Z para baixo.
Então, vamos determinar aqui os vetores diretores de EG, EF e EH. Então, fazendo o mesmo esquema que a gente tinha feito para determinar os pontos B, C e A, vamos fazer agora para determinar os pontos G, F e H, certo? Como aqui é 130 graus e aqui é 90, então aqui é 40 graus. Como aqui é 110 e aqui é 90 graus, aqui será 20 graus. Então, simplificando aqui mais uma vez, para o desenho não ficar tão poluído assim, vou fazer aqui X, Y, H, G e F. Teremos aqui 20 graus e aqui 40 graus. E aqui nós vamos determinar a coordenada GX, a coordenada HX, e vamos determinar também a coordenada HY e GY. Fazendo o mesmo raciocínio, teremos que o GX ele será negativo, então ele vai ser menos o valor do raio, que se eu não me engano é 70, vezes o cosseno de 40, e o GY será menos também, porque ele está abaixo da origem, menos 70 seno de 40. E aqui teremos que o HX será igual a 70 cosseno de 20, e o HY será menos 70 cosseno de 20. E o FX será 0 e o FY será 70. Então, só fazendo uma correção, a coordenada de HY não é menos 70 cosseno de 20, é menos 70 seno de 20, certo? E com isso, fazendo as contas na calculadora, teremos que as coordenadas de G serão menos 53,6231, a coordenada X. A coordenada Y será menos 44,9951 e a coordenada Z será 0. Teremos, então, que a coordenada H será 65,7785, a coordenada Y de H será menos 23,9414 e a coordenada Z será 0. Teremos que as coordenadas de F será 0, 70 e 0, e as coordenadas de E será 0, 0 e menos 40. Agora, nós faremos, vamos determinar os vetores diretores de EG, EF e EH. Então, para isso, a gente vai fazer aquela mesma tabelinha que a gente fez para determinar as forças DB, DA e DC. Então, descendo aqui para baixo, teremos que o vetor EG será G menos E, que dará menos 53,6231. A coordenada Y será menos 44,9951 e a coordenada Z será 40, porque 0 menos menos 40 dá 40 positivo. O módulo desse vetor será 80,6226. E para determinar os vetores diretores de EG, basta pegar o vetor EG e dividir pelo seu módulo, que dará como resposta menos 0,6651, menos 0,5581 e 0,4961. Análogo ao que a gente fez para EG, vamos fazer para EH, EF, e teremos então a tabela totalmente preenchida, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte.
como o sistema está em equilíbrio, então, todo o sistema está em equilíbrio, então quer dizer que o somatório das forças é igual a zero. Então, vamos fazer que o somatório das forças na direção x é igual a zero. Então, vamos ter que a força EG na direção x, mais a força EH na direção x, mais a força EF na direção x é igual a zero. Então, vamos escrever aqui que a força EG na direção x é igual ao seu vetor diretor vezes o seu módulo. E assim a gente vai fazer para todas as forças, EG, EH e EF. Então, na direção x, teremos essa equação. E na direção y, teremos essa equação. Agora, na direção z, teremos também que o somatório das forças na direção z é igual a zero. Então, vamos fazer aqui. Teremos 0,4961 vezes FEG mais 0,4961 vezes FEH mais 0,4961 vezes FEF e também vamos computar a resultante para baixo na direção Z, que a gente já tinha calculado anteriormente. Conforme já tínhamos calculado, o valor da força resultante Z para baixo é menos 84,3436. Então, vamos colocar aqui, menos 84,3436. Isso aqui é igual a zero. Então, deixando as variáveis do lado esquerdo da equação e passando 84 para o lado direito, vamos ter 0,4961 FEG mais 0,4961 FEH mais 0,4961 FEF é igual a 84,3436. Como aqui estava negativa, passa para o outro lado positivo. Então, aqui teremos uma, duas, três equações. Teremos três equações e teremos uma, duas, essa aqui é a mesma daqui, duas, três. Teremos três variáveis e teremos três equações. Ou seja, a gente tem um sistema de equações lineares. Então, para achar o valor da força FEG, FEH e FEF, basta então resolver esse sistema. Podemos resolver esse sistema através de uma forma matricial. Porque a calculadora ela realiza isso muito mais rápido e com muito mais precisão. A forma matricial para resolver um sistema de equações é do tipo: temos A vezes B é igual a C. Se multiplicarmos os dois lados da equação pela inversa de A, teremos A menos 1 vezes A vezes B é igual a A menos 1 vezes C. Aqui teremos a matriz identidade vezes B é igual a A menos 1 vezes C. A matriz identidade multiplicada por uma matriz B é igual a matriz B. É igual a A menos 1 vezes C. Então, temos aqui que B é igual a matrizes das variáveis FEG, FEH e FEF. Teremos que a matriz A é a matriz dos coeficientes. Então, aqui na primeira coluna, teremos as componentes do vetor diretor de EG. Aqui na segunda coluna, teremos
as componentes do vetor diretor de EH. E por fim, teremos aqui as componentes do vetor diretor de EF. Então, vamos escrever aqui. E C será a matriz dos resultados, que no caso aqui será 0, 0, 84,3436. Então, basta a gente fazer na calculadora mesmo. Então, escrevendo na calculadora a matriz A, escrevendo também a matriz B, e também escrevendo a matriz C, agora vamos resolver essa operação aqui. Então, vamos fazer B é igual a A elevado a menos 1 vezes a matriz C. Certo? Conforme está aqui. Damos Enter. E aqui temos os valores das forças em cada cabo. Então, matriz B será igual a FEG, FEH, FEF é igual a 62,1156 newtons, 50,6371 kilonewtons e 57,246 kilonewtons. E aqui está a resposta final do que o exercício pedia no enunciado.